Marina, conta pra gente um pouco mais da sua visão e da visão da Brastoa sobre turismo sustentável no Brasil. Vamos lá, começar com uma pergunta já difícil, né? Eu acho que aqui a gente tem dois olhares, porque a gente gostaria que fosse e do que está hoje. Obviamente a gente está muito longe do que a gente entende, não só do que a gente gostaria, mas do que precisaria ser, né? Então, estamos aquém aí da onde a gente deveria estar nesse momento, são muitas as necessidades, mas a Brastoa aqui já tem atuado, olhado para a sustentabilidade de forma muito estruturada e constante já aí há 20 anos que a gente está nessa jornada. O que a gente vê é uma evolução. Acho que hoje a gente está num momento muito melhor do que a gente estava há alguns anos atrás. Evoluímos em vários aspectos. Hoje a gente tem muita coisa bacana acontecendo. A gente sente que já existe hoje, dentro do setor, da cadeia como um todo, o entendimento de que isso hoje é necessário, não é mais uma alternativa se ser sustentável, falar de sustentabilidade ou fazer sustentabilidade, né? Não é mais uma opção, eu faço ou não faço, eu acho legal, eu não acho, mas é uma necessidade para o setor. E como setor, obviamente, a gente fala, o turismo, a gente costuma classificar aqui que o turismo é um gerador de impactos, né? A própria atividade em si, ela gera uma quantidade enorme de impactos em todos os âmbitos, aí quando a gente pensa em sustentabilidade, talvez é um dos setores mais impactados por esses impactos gerados, não só por nós mesmos, mas também por outros setores, economia, visto aí, né, recentemente aí Rio Grande do Sul, queimadas e outras tantas situações onde a gente vê que o turismo tem um impacto imediato e enorme, e a gente entende, talvez, como também um dos setores talvez mais possa contribuir. O turismo é um agente transformador, acho que tem aqui um poder e uma responsabilidade enorme em contribuir para transformar esse cenário da sustentabilidade no Brasil, de cuidar do planeta, afinal de contas, é a nossa matéria-prima, né? A gente está falando de turismo, a gente está falando que a gente vende aqui e vive por conta de natureza, de paisagens, de fauna, de flora, de cultura, de tradições, de comunidades. Então, é um pouquinho de como que a gente olha para a sustentabilidade hoje. Começamos bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao IBESG Talks, o videocast semanal do Instituto Brasileiro de ESG. Eu sou Rafael Ávila, sou um homem branco de 38 anos, 1,79 m, cabelos e olhos pretos, nesse momento com a barba por fazer, e estou com uma camisa de botão azul clara aqui no meu escritório, com alguns livros e utensílios atrás. Vou passar a palavra para a Fê e para a Marina se apresentarem e contarem um pouquinho mais delas também. Olá, super prazer estar aqui de novo, Rafa, com a Marina. Prazer, Marina, prazer te conhecer, né, que eu não te conhecia. Eu sou a Fernanda, sou consultora especializada em turismo e hotelaria, e hoje em dia eu faço projetos de branding e sustentabilidade. Tenho peles e cabelos claras, estou com uma camisa branca, e aqui atrás de mim tem plantas e uma porta de vidro. Aproveitar aqui, então, já primeiro para agradecer, Rafael e Fernanda, aqui pelo convite e oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. Sou Marina Figueiredo, sou uma mulher branca, de cabelos longos, castanhos, olhos castanhos também. Estou aqui vestida de camiseta preta, um kimono preto aqui de tricô. Estou aqui com o meu fundo um pouco embaçado, estou aqui de casa, na minha sala. A gente está trabalhando em home office. Atualmente eu estou vice-presidente da Brastoa, que é a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. Atuo já no turismo há mais de 20 anos, venho aí de operadora, nasci, né, operadora na família, então eu brinco que profissionalmente eu estou há 20 anos no setor, mas estou a vida inteira dentro do turismo, porque nasci dentro desse ambiente, sou apaixonada por turismo, por viagem, e estou na Brastoa desde 2019, passei pelo Conselho de Administração e hoje como presidente executiva dessa entidade. Muito boa a sua resposta, Maí. E quando a gente fala sobre sustentabilidade, é sempre uma jornada, né? Exatamente, não estamos aonde queremos estar, porém, vamos fazer acontecer para a gente chegar lá. O que a gente queria entender aqui é um pouco qual o papel da operadora de turismo
na promoção desse turismo sustentável, né? Como é que a gente avança com o turismo sustentável e como a operadora de turismo ajuda nesse caso? Legal, eu acho que eu vou dar um passinho aqui só para trás para contar um pouquinho aqui para a audiência o que é a operadora, porque talvez nem todo mundo que está nos acompanhando entenda muito aqui, né, dessa terminologia aqui do mercado, do setor. Acho que todo mundo conhece muito falar agência de viagem, tem uma pequena diferença, então vou contar aqui um pouquinho que acho que vai ficar claro, inclusive, para entender aonde que está esse nosso papel. Então, o operador de viagem é aquele ator responsável por criar e desenvolver novos produtos, novos roteiros, inclusive desenvolver novos destinos turísticos. É quem se conecta aqui com toda a cadeia, então cria os produtos e as experiências que são oferecidas através das agências de viagem. Eu costumo fazer aqui uma analogia que não é lá a mais positiva quando a gente fala de sustentabilidade, mas se a gente estivesse falando em carros, por exemplo, o operador seriam as montadoras de carro e as agências, por exemplo, as concessionárias. Então, as agências têm um papel fundamental que é vender e distribuir as viagens para todo mundo que queira viajar, mas essas viagens são criadas pelos operadores. Então, é quem tem lá o engenheiro, o designer, então o operador tem esse papel, é ele que cria, é ele que inova, é ele quem busca produtos, quem desenvolve, quem cria, e acaba tendo um papel central e transversal em toda a cadeia de turismo, porque o operador é exatamente essa pecinha que está ali, falando com a companhia aérea, falando com o hotel, falando com o receptivo local, com o atrativo, com guia de viagem, monta tudo, leva para a agência de viagem, então se conecta com a agência, se conecta com o operador, então ele está de ponta a ponta, da ponta do fornecimento à ponta da distribuição e do viajante. E aí a gente olha muito exatamente para esse papel, acho que aqui está o grande segredo do operador, quando a gente fala desse papel dele na sustentabilidade. É como que a gente, de alguma forma, consegue conduzir toda a cadeia para a sustentabilidade, como que a gente puxa isso, como que a gente atrai. Quando a Brasol começou a falar de sustentabilidade aqui dentro, a gente, no primeiro momento, olhava muito para aquele negócio assim, do trabalho do escritório do operador ali. A gente viu que era muito limitado ali o que a gente poderia contribuir. Então, não é no nosso dia a dia ali de um escritório trabalhando, mas é ali, de repente, de alguma forma, forçando e puxando o hotel a ser mais sustentável, né, a companhia aérea. Então, se um operador chegar e falar assim, agora eu só vou vender produto sustentável, eu vou fazer uma promoção diferenciada para aqueles produtos que são sustentáveis, certamente a gente vai fazer uma mobilização enorme na cadeia, fazendo movimentar todo mundo em prol a esse grande objetivo comum. Então, é muito aí que a gente tem atuado, como que o operador mobiliza a cadeia, como ele leva essa informação para todo mundo, como ele conecta todas essas pontas e alinha todo mundo dentro desse grande objetivo comum. Eu gosto demais dessa visão, Marina, da cadeia de valor como um todo, né, e do impacto que as organizações que estão nesse papel de protagonista podem gerar para todos esses outros atores, né? Falar de transversalização na sustentabilidade, nas práticas ESG, eu vejo como uma parte fundamental. E para a gente tangibilizar um pouco mais, queria ouvir de você quais são as iniciativas práticas mesmo que a Brasol tem feito com as operadoras para levar, né, essas práticas de sustentabilidade para toda essa gama de atores diferentes. A gente tem algumas hoje que se destacam, obviamente, como acho que eu comentei ali na apresentação e na abertura, a gente começou a trabalhar com isso há 20 anos, né? Tem mais de 20 anos que a gente tem feito isso. Então, num primeiro momento, a gente foi muito tentando sensibilizar, trazer informação, capacitar o operador, primeiro para entender isso, o que é sustentabilidade, do que nós estamos falando, por que isso é importante. E, obviamente, quando a gente falava isso há 20 anos atrás, no entendimento, né, da importância do que a gente, como associação, está puxando isso, às vezes era até questionado, mas tem que estar falando isso agora, a gente já estava entendendo e olhando para isso. Ao longo desses anos, a gente tem uma série de ações que são feitas, então a gente trabalha muito primeiro com isso, com informação e capacitação, principalmente porque isso tem se transformado ao longo do tempo, né, desses anos todos, tanto a necessidade quanto os olhares. Quando a gente começava lá atrás a falar em sustentabilidade, era muito ainda sobre o eixo ambiental, por mais que a gente falava dos 3 tripés ali da sustentabilidade, mas era ainda muito forte no eixo ambiental. Hoje a gente transpassa isso, a gente aqui na Brasol acabou de
Então, finalizando aqui um olhar do que a gente está falando de sustentabilidade, a gente já está falando em 7 eixos aqui dentro, né? Passando aí por uma série de questões, lógico, ambiental, social e econômico, mas pensando em território, pensando em tecnologia também, uma série de outros eixos importantes que a gente entende aqui. E a Abrastoa criou há 12 anos atrás o Prêmio Abrastoa de Sustentabilidade, que foi ali um movimento para a gente tentar identificar o que tem de iniciativas sustentáveis bacanas no Brasil, reconhecer quem está fazendo legal, quem está fazendo direito, quem está tendo atitudes que estão transformando o nosso setor. E o terceiro ponto é criar um repositório aqui para que quem queira fazer possa, a partir dessas iniciativas identificadas e reconhecidas, ter como um case, como boas práticas para inspirar, né, para trocar aprendizados. Então, hoje a gente tem, inclusive, no nosso site, depois quem quiser entrar, pode identificar lá quem são as iniciativas que ganharam ao longo desses anos. A gente sempre tem operador, obviamente, sendo um dos vencedores, pelo menos das nossas do prêmio, né? Então, tem uma série de iniciativas, tanto de gestão, hoje muito forte. A gente tem operadores trabalhando muito fortemente na sua gestão interna, né? Absorvendo essa questão do ESG hoje, então, empresas grandes, empresas pequenas, mas que estão com olhar ali para o social, para o econômico, para os impactos ambientais, e desenvolvimento de produtos, operadores que estão ali junto de comunidade local, pensando como que pode ajudar, como que o turismo pode transformar a vida daquelas pessoas, cuidando da pegada de carbono, de compensar as emissões, de neutralizar aí as iniciativas e as viagens. Então, a gente tem uma série de iniciativas e ações hoje que os nossos operadores estão realizando. Ai, Marina, eu queria parabenizar vocês pelo prêmio, né? Super legal. E queria entender como você está sentindo o mercado se movimentando com esse prêmio. Como é que você está vendo o interesse do mercado para isso? Vem crescendo bastante, mais do que isso, acho que é a evolução das iniciativas, né? O prêmio começou há 12 anos, a gente tem muito orgulho mesmo do prêmio. Ele foi o primeiro prêmio do mundo inteiro a receber o reconhecimento da Organização Mundial do Turismo. Então, lá atrás, em 2012, antes de tantos países que estão, né, à nossa frente, a gente sabe em questões de sustentabilidade, mas aqui no Brasil a gente puxou uma premiação para identificar e reconhecer. A gente tem o nosso prêmio agora desse ano, a entrega vai acontecer no dia 9 de novembro, nós estamos aí nas vésperas de conhecer os vencedores desse ano. Estamos no processo final aqui dos jurados, fazendo aqui a identificação. E feedback que eles deram agora, como deram ano passado, é que assim, tá cada ano mais difícil o trabalho deles. Cada ano mais difícil decidir quem são os vencedores, porque tem aumentado muito a maturidade dos projetos que estão chegando. O interesse das iniciativas, né, das empresas, dos empreendedores do turismo, de se candidatarem, de trazerem os seus cases, de contar, e depois, obviamente, de compartilhar aí, o reconhecimento da premiação como algum tipo ali de chancela, de bandeira, onde eles entendem, olha, fomos reconhecidos aqui, a nossa atitude, o que a gente tem feito está fazendo a diferença, está sendo notado. Então, é muito gostoso aí o prêmio. Convido já todos aqui para que depois acompanhem aí os vencedores desse ano. São cases incríveis, histórias incríveis e coisas lindas que estão acontecendo no Brasil. E esse ano a gente está mega feliz, porque foi, acho que, o primeiro ano que a gente conseguiu ter iniciativas de todas as 5 regiões do Brasil aqui dentro. A gente tem mais de, acho que não tem aqui agora os números em mãos, mas depois posso levantar, mas a gente tem vários estados representados. A gente tem iniciativas de gestão pública, iniciativas de empreendimentos privados, de pequenos, de grandes, de transporte, de hospedagem, de alimentação. Ou seja, a gente está conseguindo aí ter a cadeia toda mobilizada e participando com a gente desse chamamento que é o prêmio. Ai, sensacional. A gente estava falando na introdução, né, porque é uma obrigação nossa, né, cuidar do planeta por uma série de motivos, mas também porque ele é o ativo do turismo, né, mas existem também as pessoas, né, o turismo é feito pelo meio ambiente e pelas pessoas, né, então, falando do entorno, né, trazendo as pessoas, o entorno, o desenvolvimento, né, de comunidades e etc. Eu acho sensacional esse assunto, parabéns mesmo. Obrigada. Não, e muito bom saber
que é num dia depois do meu aniversário. Então, data boa aí para a premiação. E o que eu ia perguntar para você também, Marina, você já citou algumas, né, como o inventário de carbono, enfim, como algumas preocupações com comunidade, mas quais são os exemplos assim, de melhores práticas que ao longo desses últimos 5, 10 anos você viu, te chamou a atenção e você falou, cara, isso mudou, isso foi fazendo com que cada vez mais a sustentabilidade, as práticas ESG, elas fossem se enraizando no setor. Você consegue compartilhar com a gente alguns exemplos legais, assim, para quem está assistindo também ficar sabendo? Acho que de forma superficial aqui, sem citar muitos nomes, eu vou fazer. A gente tem que sempre tomar cuidado aqui de não falar de um do outro, mas depois quem quiser até conhecer um pouquinho mais, a gente tem todas essas iniciativas ali no nosso site, nas nossas redes sociais, para que possam conhecer. Quando a gente, e olhando aqui muito para o nosso universo aqui de operadores, a gente teve operadores que já desenvolveram produtos, que foram ali em comunidades e que transformaram a vida de pessoas, né, de comunidade indígena, que foram lá criar um produto e que através do turismo puderam transformar a vida daquela comunidade, que hoje tem ali uma sobrevivência econômica por conta disso, que consegue preservar o seu ambiente porque o turista vai, que consegue preservar e manter a sua cultura, as suas tradições, porque tem alguém indo lá para consumir isso e valorizar isso. Eu acho que esse é um grande exemplo, porque a gente sabe a dificuldade de muitos locais, de muitas culturas, de muitos espaços, de manterem isso vivo por conta do entorno, que às vezes vai ali, né? Às vezes o agro é mais barato, vai dar mais dinheiro, tá ali do lado, né? Competindo ali terra, competindo espaço, ou as novas gerações que vão vindo e de repente olha e fala assim, mas por que a gente vai manter essa cultura? Por que a gente vai manter essa tradição? Estão ali de alguma forma impactados por outras coisas que estão vindo, e a gente enxerga que talvez o turismo é um dos poucos, talvez, que consiga fazer com que através do turismo se justifique a manutenção, né, torne ela possível, porque às vezes a gente até quer, mas a gente precisa sobreviver, então através do turismo, sim, contar a sua história, contar a sua tradição, mostrar seu jeito de vida, se conectar com a comunidade, estar visitando esse espaço, você vai ter que preservar tudo isso para receber turista, porque esse turista está vindo aqui, está deixando dinheiro e está conseguindo manter esse lugar vivo. Então, a gente tem alguns cases super bacanas aí, nas últimas edições que vieram com essas iniciativas, que ajudaram nesse sentido. Eu acho que são os mais emblemáticos aí que a gente pode ter. Ai, que legal. E quando a gente pensa no turismo, né, quantos exemplos a gente tem aqui no Brasil, no mundo, que o turismo é o responsável pelo desenvolvimento de várias cidades, né? O turismo, a gente fala muito em consultoria, como é que nasce um destino turístico, né? Nasce ali uma pousada, aí essa pousada começa a trazer gente para trabalhar e nasce um hospital, nasce uma escola, nasce o transporte, serviço, e aí vai se desenvolvendo aquele lugar, né, conforme a empresa de turismo vai se desenvolvendo, né, o empreendimento, o resort, o parque, etc. Então, realmente, eu acho o turismo é muito responsável por esse desenvolvimento, né, principalmente quando a gente fala do interior, assim, e tal. Marina, a responsabilidade, né, Fê? A responsabilidade que tem com isso. O tamanho da responsabilidade é proporcional, né? Total, a responsabilidade e a dificuldade de atração de colaboradores, atração e retenção também, né? Então, é sempre um limite quando a gente fala em turismo e pessoas e essa responsabilidade. E mesmo de chegar lá e não impor a cultura, né? Entender aí como é que você respeita a cultura e você organicamente se envolve com aquela cultura, né? Eu acho sensacional. O que eu estava pensando aqui... Deixa eu só falar uma coisinha, Fê. E eu acho que uma coisa muito legal dessa parte, né, que o desenvolvimento ele vem porque a gente começa a ver fluxo de receita, né, de dinheiro que vai ajudar a manter aquela região, famoso turismo de base comunitária. Mas se for bem feito mesmo, né, todos esses atores, hotéis, meios de hospedagem, agência de viagem, que tem uma base operacional na região,
você começa a desenvolver as pessoas que estão lá, então você começa a gerar renda, emprego, e aí você começa a ver, por exemplo, o artesanato florescer. A gente estava falando do fator cultural, né, que ele é importante, você também tem. Então, assim, obviamente, como eu não sei se eu cheguei a falar isso hoje ainda aqui, mas eu sou formado em turismo, né, um apaixonado pela área como um todo, e é muito legal a gente ver todo esse impacto que vai gerando ator a ator, movimento a movimento e crescendo, e é muito bom saber, né, e ouvir a Marina contar para a gente o grande papel que, obviamente, as operadoras têm no desenvolvimento dessas experiências e destinos. Mas você continua, Fê? Lembrei também, Rafa, do IBESG Talks que a gente fez com a Fabi, do Anavilhanas. Né? Ela contou ali um desenvolvimento ali da região que é bem legal dar uma olhada lá. É um exemplo, eu acho, bem lindo, bem bacana. O que eu estava pensando aqui também, Marina, é assim, quão você acha que os certificados hoje em dia, vamos dizer, numa escala de interessante para fundamental, eles estão hoje para as operadoras? Eu acho que ainda não é fundamental, não. Eu acho que tem aí um interesse, mas é que são movimentos que precisam acontecer de forma paralela, né? Eu acho que muito dessa importância de ser algo essencial, fundamental, vai muito quando o consumidor começar a cobrar isso, quando o consumidor bater o olho ali, o viajante falar, eu quero viajar no hotel que tem aquele selo, eu quero comprar no operador, no agente de viagem que tem aquele selo, eu quero, usar a companhia aérea que tem aquele selo, que tem aquela preocupação. Esse é um movimento mais lento que a gente tem hoje aqui no Brasil, por mais que a gente veja transformações, a gente veja um consumidor, um viajante hoje que está mais preocupado, que está mais atento e que está mais consciente também do seu papel e do impacto que ele gera. A gente vê transformações do que a gente estava há alguns anos, mas infelizmente isso não é de forma mais generalizada e ainda não é o fator decisivo de compra. A gente torce e espera muito chegar nesse momento, porque eu acho que essa é a pecinha que vai fazer o setor correr muito mais rápido. Quando o viajante falar, eu só vou para o hotel que faz isso, ou eu não vou num hotel que está fazendo isso de errado, eu não vou para um destino que tem essa postura, eu vou preferir um destino que é desse jeito, né, que tem esse cuidado, que tem esse respeito, aí todo mundo tem que correr muito, porque a gente está falando, sim, de perder dinheiro, de perder um turista. Então, hoje o certificado, ele é uma busca, principalmente para aqueles que já estão no estágio de maturidade muito mais elevado. Né, que eles acabam fazendo aquilo muito por eles mesmos, assim, ou que é de forma orgânica, né, vou dando passos, aqui começa uma atuação, daqui a pouco eu entendo que eu preciso estruturar isso melhor, que eu preciso procurar alguém externo para me ajudar a olhar, e aí acaba sendo uma coisa orgânica eu ter algum tipo de selo, ter algum tipo de reconhecimento. Então, acho que é importante, deveria ser fundamental, mas obviamente ainda não estamos com isso nessa realidade. Eu lembrei aqui, Rafa, também, eu tô lembrando dos nossos talks aqui, com o João da Accor, gerente de sustentabilidade da Accor, e ele falou para a gente um pouco de, assim, quando o turismo é business, hoje em dia o certificado é muito mais importante, porque a gente entra no escopo de impacto da empresa, né? Então, se a empresa está mandando colaborador para aquele hotel, o impacto desse hotel vai começar cada vez mais, né, a entrar no escopo de impacto da empresa. Então, realmente, eu acho que o mercado vai se transformar aí cada vez mais, como você estava falando, né? E quais os desafios que as operadoras enfrentam nas práticas que você enxerga hoje? Quais são os principais desafios? Eu acho que não devem ser muito diferentes, talvez, do que outros atores do setor e talvez até de fora do setor de turismo enfrentam. Eu acho que tem uma questão hoje de você conseguir, primeiro, como uma decisão ali, ter a sustentabilidade como algo fundamental e estruturado dentro do teu negócio. Ele tem que transpassar por tudo, né? Ele não pode ser ali um anexo, algo que eu faço de vez em quando, mas como que eu coloco isso em toda a minha gestão? E aí eu acho que para isso estão as pessoas, né? Porque aí precisa ser comprado, ser entendido e ser abraçado por todo o quadro da operadora. Então, obviamente, desde ali dos decisores, do C-level ali, óbvio, do diretor, dos gestores,
dos supervisores, daquele colaborador que está ali na ponta. Então, eu acho que hoje você conseguir mobilizar o teu time, mobilizar a tua equipe para entender que isso é fundamental, e que isso não é mais um detalhe, não é um cuidado extra, não é um opcional, não é um acessório, e que isso vai fazer diferença no negócio, que isso vai fazer diferença na imagem da instituição. Acho que esse é um grande desafio. A gente recebe muito deles também aqui um desafio e um cuidado, uma preocupação com a questão da comunicação. Eu acho que comunicar isso para o público, comunicar isso para fora é muito difícil, é um desafio grande, né? Como que eu comunico, como que de repente não transparece que eu estou me usando disso, como não fazer greenwash. Então tem uma série de cuidados e preocupações. Acho que a comunicação é sempre para eles um grande desafio também, e obviamente a gente fala em investimentos e recursos para algumas ações e para algumas coisas é necessário um investimento, né, e o turismo assim tá retomando bem, graças a Deus, mas a gente passou, como todo mundo, mas sofrendo talvez mais do que alguns, por uma pandemia. Então a gente tem ainda um setor de alguma forma fragilizado, um setor que está se recuperando, que está retomando, que às vezes está reestabelecendo seu quadro de colaboradores que mudou, está tendo outras urgências, outras necessidades, e aí conseguir manter isso ali na linha, né? Segurar todos esses pratos e manter isso ali disputando talvez lugar e atenção com outras questões, com outros desafios do setor, né? Acho que você falou muito, muito bem, Marina. Eu compartilho muito dessa visão, né? E eu acho que talvez a parte que sempre me toca mais, eu tento muito levar para as empresas que eu estou, é como você faz essa transversalização, né? Que faz parte das pessoas, a gente fala de treinamento, letramento, educação para liderança e coisas do tipo, mas eu gosto muito da visão também de processos. A partir do momento que você tem processos que incluem sustentabilidade ou alguma prática sustentável, algum critério sustentável, você está mais perto de não tornar aquilo esforço de uma pessoa só ou de uma área só, né? É aquela coisa, se a sua área de compras tem um critério lá que ela vai avaliar como é que está a sustentabilidade do fornecedor, cara, automaticamente, você já está tendo aquilo como um padrão da empresa, né? Você não precisa de alguém encher o saco, entre aspas, de outra pessoa. E 2, você ainda está naquela ideia positiva, né? Fazendo com que a sua cadeia de valor passe a olhar para esse critério também. Porque se você está avaliando, ele começa a ter um caminho mais direcionado. E eu gosto muito dessa visão, também entrando num ponto que eu queria abordar agora, que é dessa mensuração de sucesso, mensuração dos indicadores. E aí a minha pergunta vai um pouco para a sua visão como um todo, né, de como a gente mede sucesso disso, mas até mesmo como a Brastoa faz isso, tanto internamente, ou se você quiser dar o exemplo do prêmio de sustentabilidade, né, também é legal. Quais são os critérios que vocês avaliam nas empresas? Como é que, enfim, qual direcionamento vocês dão para essa visão prática da sustentabilidade, né? Não só o que eu digo que eu estou fazendo, mas como é que a gente mede o que está sendo feito. Perfeito, Rafa, é isso, acho que a gente tem que mensurar, né? Até para entender, estamos fazendo, não estamos, que caminho estamos. E aí eu acho que esse está quase que junto aí com um grande desafio, que é essa mensuração, mas junto com a mensuração, até identificar se o que você está fazendo é sustentabilidade. A gente tem aí o prêmio, obviamente, um dos grandes desafios do prêmio todo ano você tem que escrever iniciativas. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho nenhuma iniciativa sustentável. A gente fala, mas como não tem? Vamos lá. E às vezes a gente começa a ver nas redes sociais deles um monte de coisa bacana, e aí vamos provocando, por que você não escreve isso? Mas isso é sustentabilidade? Isso é sustentabilidade, né? A gente esse ano também tá para lançar aí junto do nosso prêmio, a gente tem o CIDS, que é um outro produto, que é uma outra ação que a Brastoa faz, que é um ciclo de palestra, que é semeando a excelência do desenvolvimento sustentável. A gente vai estar ali junto com a Festures esse ano, e um dos conteúdos que a gente vai levar aí para o CIDS, inclusive, é apresentar um diagnóstico que a gente acabou de fazer com os nossos operadores aqui, para tentar tirar um raio-x do que eles estão fazendo, né? E aí, curiosamente, ali, quando a gente mandou o questionário, muitos deles começaram a retornar para a gente, eu questionava assim, poxa, mas eu não sabia que isso podia ser considerado sustentabilidade, eu não sabia como que eu identificava isso na minha empresa. Então, a gente vê agora esse exercício, um movimento que a gente tem aqui, exatamente de como ajudá-los a mensurar tudo isso. É difícil, é um trabalho árduo, né, um trabalho constante,
Aqui na Brastoa, a gente tem algumas iniciativas que a gente está fazendo. A gente começou esse ano passado, né, 2024 agora, a gente se tornou uma entidade carbono neutro. A Brastoa já neutralizava os nossos eventos, as nossas grandes ações já há mais de 10 anos, mas agora a gente resolveu neutralizar 100% da operação da Brastoa. Então a gente fez aí primeiro ano de neutralização do carbono, e aí que a gente começou agora poder ter uma base, um T0 ali, um ponto de partida para poder mensurar, né? Porque se eu não estou quantificando, se eu não estou identificando aqui de uma forma estruturada, eu não consigo nem mensurar se a gente evoluiu ou não. Então agora a gente vai conseguir entender de onde que a gente saiu, para onde que a gente está indo. O nosso prêmio, obviamente, não deixa de ser uma mensuração, a gente entender a quantidade de iniciativas que estão vindo, a qualidade que elas estão vindo, a dificuldade, como eu comentei lá atrás, dos jurados de chegar em resultado, porque está todo mundo no nível super alto. Então a gente tem algumas coisas aqui dentro que nos ajudam a olhar para isso, e tem coisas às vezes que não estão tão estruturadas, mas até a busca hoje e os convites que a gente tem para participar de ações de sustentabilidade, de painéis, de debates, de ações, de projetos, assim, cresceu muito. Esse ano está enorme. Agora no segundo semestre, acho que eu tenho uns 3 ou 4 momentos aqui que a gente vai estar em eventos diferentes, em fóruns diferentes, em debates diferentes para falar de sustentabilidade, que era algo que não tinha lá atrás. Então tem algumas formas aí da gente ir mensurando isso. Marina, super interessante. Eu acho que é isso, né? Quando a gente fala em ESG, sustentabilidade, ninguém vai tirar nota 10 ainda. Não. É quase que estamos todos na mesma, literalmente, sofrendo e também acusando, né? Então, e eu acho que é uma jornada mesmo. O que importa é medir, é a mensuração. O quanto foi o meu incremento do ano passado para esse, de algum tempo para esse. Então, essa mensuração é super importante, né? E aí eu estava pensando que eu passei agora, eu me formei em sustentabilidade no INSPER aqui em São Paulo, uma pós-graduação, e a gente passou 1 ano e meio estudando cases, entendendo as empresas, entrando, né, em detalhes de métricas e etc., indicadores e tal. E a nossa conclusão era quase sempre a mesma. Quanto mais simples, o que você estava falando, Marina, as ações que vocês fazem, quanto mais simples, desde que medidas, mensuradas, né, e trazendo essa comunicação, elas são sim ações importantes para todo mundo. Né? E também tinha a questão de que a sustentabilidade funciona quando está atrelada ao bônus da diretoria, né? Então, os indicadores com as metas estão atreladas ao bônus da diretoria, e a gente já tem também um passo grande que a gente pode ver a empresa realmente agindo, né? Mas essa parte é brincadeira meio séria, mas realmente isso a gente viu em alguns exemplos que a gente estudou que realmente funciona mesmo. A Natura está aí. Isso, né, que realmente existe. A Accor também, a Accor hoje está atrelado, as metas de sustentabilidade estão atreladas aos bônus dos colaboradores. E ter esse compromisso claro e por escrito, né, que é um pouco disso que você estava falando aí das metas, mas para além disso, então assim, a gente está com um diagnóstico para lançar, mas uma das perguntas foi isso: a sustentabilidade de alguma forma está na missão da empresa, está na visão da empresa, está nos valores da empresa? Porque é isso, se não tiver estruturado ali, ela é sempre, né, o que o Rafa falou, tem sempre uma pessoa, tem que estar ali puxando de alguma forma. Então essa foi uma das perguntas que a gente fez, a gente vai contar um pouquinho desse diagnóstico, como é que tá, e provocar aqueles que eventualmente responderam não nesse primeiro ano aí desse formulário. A gente fez uma pesquisa por 2 anos, mas ela tinha eram outras questões, a gente fez toda uma reformulação lá desse ano, é um diagnóstico bem mais profundo, mas aqueles que responderam não já pararam para pensar: será que eu não tenho como colocar isso aqui? Será que eu não tenho como estruturar?
E uma coisa muito legal disso é que, obviamente, vira um compromisso público, né? E ao virar um compromisso público, ganha mais força internamente. E eu ia trazer de novo o papo com a Fabi, porque, enfim, eu sou multiplicador B, e uma das pontuações do sistema B é justamente se você tem, não só na sua missão, que é uma coisa, organizacional, mas não está institucionalmente criada, mas se você tem no seu contrato social. E aí, se você tem no seu contrato social, eles chamam de uma cláusula de business impact, né, que é dentro do seu contrato social você ganha automaticamente 10 pontos na pontuação do sistema B, porque você, entre aspas, está protegendo essa missão, esse propósito dentro do contrato social, que fica ainda mais sério, quando você fala com acionista, quando você fala com quem é sócio, né? Então, eu acho que é muito legal essa coisa de estar escrito, né, de estar marcado, de estar, de fato, gerando essa responsabilização para quem está lá na ponta. É um compromisso real, né, Rafa? E o mês passado, a gente tem um produto aqui na Brastor, uma ação que a gente faz, uma sessão de inteligência. Então, todo mês a gente tem aqui um momento com os nossos associados, é um momento fechado, exclusivo, onde a gente traz uma temática que a gente entende como é importante para os negócios deles, onde eles têm que estar atentos, têm que ligar, radar. E todo mês a gente tem um tema diferente. Já passamos por temas diversos, tem alguns temas que são constantes, de sustentabilidade vira e mexe, a gente traz de uma forma diferente. E estou contando, se você for do Sistema B, o Sistema B foi o nosso convidado do mês passado, veio contar um pouquinho como é que funciona, provocar para que a gente tenha os nossos operadores olhando para isso, quem sabe aí no futuro muito próximo, a gente tem operadores já certificados, né, identificados aí como cumpridores, aí, seguidores do Sistema B, então a gente teve uma conversa muito legal com eles, e o do mês agora de outubro, inclusive, é um que a gente vai falar sobre neutralização, então também tem uma pessoa que vai contar como que faz neutralização, como é que faz inventário, mensura, quais que são os benefícios, como fazer, então muito bacana, o Sistema B, assim, a gente tem olhado e se inspirado muito aí no trabalho do Sistema B. E super interessante, gente. Eu, como consultora de branding, né, hoje em dia a gente cria marcas sustentáveis, né? Eu costumo falar assim: marcas sustentáveis são empresas responsáveis. Então, é exatamente isso. Quais os seus valores de empresa e quais os compromissos que você tem perante esses valores da empresa, né? E aí você traz junto o teu propósito. Então, tá tudo alinhado aí. Quando a gente fala de certificações, né, sustentabilidade, marcas e cultura, eu acho que a gente está falando sobre a reputação da empresa, né? Então é tudo isso que traz realmente à tona. Marina, que dicas você daria para as operadoras que estão começando nessa jornada da sustentabilidade? Eu acho que primeiro eu acho que é tão complicado, né, para começar, porque são realidades muito diferentes também quando a gente fala, né, que dentro mesmo da Brastor a gente tem hoje 59 operadores, são as principais marcas do turismo de lazer aqui do Brasil, que a gente representa, e são, assim, de empresas grandes, empresas que estão, por exemplo, na Bolsa, empresas que fazem parte de grupos, há empresas, médias empresas, microempresas, empresas familiares, muitas vezes, então são realidades muito diferentes. Eu acho que o primeiro é entender a sua realidade, né, assim, dentro da minha realidade, da minha estrutura, do que eu posso me comprometer, aonde que eu posso começar. Porque são caminhos diferentes, e o importante é você fazer algo que você de fato vai conseguir se comprometer, manter, entregar e ter uma constância, porque não adianta eu fazer algo que eu faço hoje com enorme esforço e que o mês que vem ou o ano que vem eu não consigo dar continuidade. Então, acho que o primeiro é isso. Olha para você, óbvio, a gente se inspira nos outros, acho que a gente olha para os outros, talvez para trazer inspiração, para ver boas práticas. A gente tem hoje esse repositório aqui, então vai lá, pesquisa, pensa, mas olha para você, o que faz sentido e adapta à tua realidade, aquilo que de fato eu vou conseguir fazer, entregar, me comprometer. Então, acho que isso é um olhar que é importante ter como dica. Olhar também, obviamente, não só para o seu negócio interno, mas para o teu público, com quem que você se relaciona com teus fornecedores, o que faz sentido aqui, aonde que eu posso contribuir, né, o que eu posso fazer. Olhar o que você já faz muitas vezes, que aí só vou começar, não, você já tem alguma coisa que você está fazendo que você não está reconhecendo, né? Então, o que eu já estou fazendo aqui dentro de fazer esse primeiro diagnóstico, identificar o que você está fazendo ali, comunicar, trazer isso para a equipe, para fora. Tá atento e se reciclar o tempo todo, porque
é um movimento que tem tido muitas mudanças, né? Como você falou, é uma jornada, a gente costuma falar que não tem uma linha de chegada, não tem um destino ali, agora eu cheguei, não vai chegar, a gente está sempre mudando, até porque os impactos estão vindo impactos que a gente às vezes não contava ali algum tempo atrás, que não estava sendo esperado, a gente está vendo como está tudo se movimentando. Então é importante estar se reciclando, estar trazendo o que é necessário hoje, o que mudou. Eu acho que essas talvez são as dicas principais, e tentar, à medida do possível, ir internalizando isso, mantendo isso de fato de uma forma transversal dentro da empresa, né? Obviamente, como a gente sabe, a maioria começa por uma pessoa, tem sempre alguém que vai puxar, então identifica quem é essa pessoa, mas na medida do possível fazer essa migração, essa transformação, essa jornada, para que isso depois não fique ali em cima de alguém, porque pesa, porque essa pessoa amanhã pode sair, porque ela pode não dar conta sozinha, então começa ali, mas fazer já um movimento em planejamento para você ir enraizando isso. Excelentes dicas, Marina. Eu gosto muito da questão do diagnóstico. Uma dúvida que eu fiquei em relação ao diagnóstico é se existe hoje alguma ferramenta de diagnóstico para operadoras especificamente relacionada à sustentabilidade, a práticas ESG. Não, que eu saiba, eu acho que não conheço nenhuma que exista assim focada talvez até no turismo, pelo menos não de reconhecimento do setor. Nada disso. Obviamente, a gente se baseia, tem ótimo, se for do sistema B, eu sei que vocês têm um diagnóstico incrível, inclusive a gente sugeriu aqui, trouxe na sessão que está lá aberto, é disponível, é gratuito, dá para você fazer ali, preencher, entender. A gente, quando fez agora esse, que agora a gente apresenta os resultados, e dia 8 de novembro, a gente apresenta no palco ali ESG, a gente pegou muita coisa baseada nisso que já tem, fizemos alguma adaptação entendendo ao que entende, e fizemos um aqui para os nossos associados poder responder, né? Mas eu acho que dá para buscar hoje o que tem aí no mercado e ir se ajustando. Não, mas legal saber que vocês têm. Para quem ainda não conhece, o Sistema B tem o BIA, né, que é a avaliação de impacto B, né, na tradução é B Impact Assessment, é gratuito, como a Marina falou, então é super recomendável que a sua empresa, a sua operadora, vá lá e preencha para entender em que momento está. Se quiser também uma outra sugestão, aí não é concorrente nada não, chamaria de complementar, mas olhar para a ABNT PR 2030, que é a prática recomendada, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, também é muito legal, que você avalia 42 critérios diferentes, né, dentro dos eixos ambiental, social e de governança. Eu acho que são caminhos para fazer esse diagnóstico e entender, né, ver um retrato de como a sua organização está, muito interessante. E para a gente fechar, caminhando para o final, o papo está bom, mas a gente precisa respeitar o nosso tempo. Queria ouvir de você, Marina, quais são as metas futuras, né? Quais são os planos futuros, qual é a visão da Brastoa para a sustentabilidade, para as operadoras no Brasil para o futuro? Vamos lá. Também aqui, acho que a gente começou com uma pergunta difícil, você está encerrando com uma difícil, né? Trabalhar aí com metas é sempre um desafio, porque a gente tem que equilibrar aqui o que a gente deseja, o que a gente quer, ao que cabe nas nossas pernas. Até como eu falei um pouquinho antes, né, o que a gente consegue. A Brastoa hoje tem uma equipe executiva pequena, a gente tem um grupo grande aqui que a gente representa, são 89 marcas, porque além dos operadores, a gente tem uma categoria de parceiros, então a gente tem aqui dentro destinos, hotelaria, companhia aérea, seguro de assistência à viagem, meios de pagamento, tem assim um grupo grande, diverso, uma cadeia aqui, que a gente acaba criando uma rede aqui dentro. Então, acho que, obviamente, a gente tem aqui com o nosso prêmio, acho que a meta é sempre o nosso prêmio, se manter aí como uma referência do setor, mas como que a gente pode contribuir mais para o ano que vem. A gente sempre, quando termina agora o processo de um prêmio, a gente senta para entender o que mais que a gente pode fazer, como que a gente pode ampliar, como que a gente pode contribuir mais de alguma forma. Então, acho que o prêmio está sempre aqui nas nossas metas de tornar ele cada vez mais conhecido e inserido dentro de todos do setor, que a gente possa ter, por exemplo, no ano que vem, as 27 unidades das federações com iniciativas inscritas. Esse ano a gente conseguiu as 5 macro-regiões, acho que foram
quase, não sei se chegou a 20 estados, alguma coisa assim, mas que a gente possa ter o ano que vem, por exemplo, pelo menos um representante de cada aqui junto, sabe? Com iniciativas aqui dentro. Eu acho que é como que a gente cresce essa capilaridade do prêmio, como que a gente trabalha com esse repositório grande que a gente tem aqui de 12 anos de identificação de iniciativas incríveis. Então, uma das nossas metas para o ano que vem é trabalhar esse grupo, essa rede que a gente tem aqui dentro, de gente que está fazendo coisa legal, que gente que está transformando o turismo, como que a gente trabalha com eles, como que a partir deles a gente consegue mobilizar mais, trazer aí boas práticas de inspiração. A gente ainda não sabe direito o que, tem algumas coisas aqui dentro acontecendo, alguns caminhos, mas também olhando para a COP30, né? Acho que a gente não pode esquecer que a gente tem um grande evento aqui no Brasil o ano que vem, um olhar para a região amazônica. Então, como que a gente vai atuar e trabalhar para contribuir de alguma forma aí com tudo que pode ter de oportunidades que a COP30 pode trazer, portas que vão ser abertas para a gente trazer essas discussões, jogar a luz em algumas coisas importantes. Tem algumas coisinhas também aqui, espero em breve poder contar aí com vocês, para a gente compartilhar um pouquinho do que vai acontecer. E eu acho que é fazendo esse trabalho, assim, se tornar relevante, né, se manter aqui relevante para os nossos associados. A Brastor, obviamente, como uma associação para as operadoras, o nosso objetivo principal é trabalhar para os operadores, mas a gente tem aqui dentro dos nossos eixos de atuação, atuar junto para o desenvolvimento e valorização do setor como um todo. Então, obviamente, a responsabilidade maior é aqui com os operadores, mas não só olhar para o nosso umbigo, não só olhar para quem a gente representa, mas como que a gente cria um setor mais forte, até porque isso também vai fortalecer os nossos operadores, né, ter um turismo mais forte, ter um país mais forte. Então, é uma das nossas metas também aqui, sempre estar atuando dessa forma e estar contribuindo mais. Acho que talvez mais compromissos, né, aqui, que a gente espera aí chegar no final do ano e conseguir entregar coisas bacanas, assim, de olhar para trás, ter orgulho do que a gente fez, sabendo, obviamente, sempre aquela crítica que faz parte da gente, podia ter feito mais, queríamos ter feito mais, não acertamos em tudo, erramos em alguma coisa, mas com esse compromisso de que a gente quer fazer mais, quer fazer melhor e quer contribuir, né? Maravilhoso, eu acho que é isso, né? São metas aí que com certeza vão ser alcançadas, porque é parte do movimento mesmo. Uma dúvida só que eu estava, uma última perguntinha, Rafa. Marina, algumas dicas de destinos sustentáveis que você ou conheceu, ou está ouvindo, ou gostaria de conhecer aqui no Brasil? Ai, difícil, né? Porque, primeiro, como você falou, a gente não tem nenhum lugar, ninguém que a gente pode falar aqui 100%, né? A gente tem muita coisa bacana, eu acho que eu seria aqui injusta, talvez, de tentar trazer muita coisa. A gente tem muita iniciativa bacana, ali o prêmio é prova disso, ali você vai encontrar em diversos lugares coisas bacanas, mas acho que tem um destino que vale aqui, eu talvez cometer aqui a audácia de citar um e criar um problema depois. E criar um problema depois aqui comigo, de responder para todos os outros destinos, mas não posso deixar de falar aqui de Bonito, que tem se destacado e tem liderado essa questão da sustentabilidade de uma forma muito diferenciada, muito comprometida. Bonito hoje é um destino carbono neutro, ele conseguiu fazer com que o voo que vá para Bonito hoje, da Gol, seja um voo carbono neutro, ele tem a neutralidade do destino como um todo, ele tem um trabalho já de muitos anos, assim como a Brastoa, eu comentei que falamos de sustentabilidade há 20 anos, né? Bonito também é aquele destino que há anos trabalha com isso, que há anos puxa essa pauta, joga a luz para isso, tem todo um trabalho ali de ter criado ali limites de carga para cada atrativo, quantas pessoas que a gente consegue por dia, conseguir mensurar esses impactos, e não só mensurar e ter esse projeto, mas cumprir ali na prática de verdade, não está na teoria. Então você vai lá para Bonito, tem atrativo, cada atividade lá tem carga máxima que pode receber por dia, eles sabem quanto eles respeitam
tenho ido para lá ao longo desses anos. Eles têm o Inspira, que é um evento super bacana de ecoturismo, onde eles trazem discussões, e a gente vê isso acontecer assim, chegou no limite, não entra, não tem aquela choradinha, mas é só mais uma pessoa, mas ninguém vai saber, não entra. Eles praticamente, aí, os últimos anos todos, eles têm tido empreendedores locais deles sendo reconhecidos no nosso prêmio, hotéis atrativos, o próprio destino em si, né? Então, eu acho que não tem como não falar de Bonito, que é um lugar de fato bonito, mais do que bonito, é um lugar incrível, é um destino de natureza, eu acho que se conecta muito, e que tem feito aí um trabalho, e a gente sempre olha para Bonito como um case, e eles normalmente, a gente inclusive convida eles para contar, para compartilhar um pouquinho do que eles têm feito. Então, sem citar aqui outros, porque aí eu vou começar a ser injusta de falar de alguns e não falar, mas selecionando aqui Bonito no Brasil, acho que vale olhar e conhecer um pouquinho do trabalho que eles têm feito. E que parabéns para Bonito, para a Funditur, para o Bruno, que tem liderado isso lá. E com orgulho, inclusive, são nossos associados, parceiros aqui na Abraço. A gente está muito próximo, são parceiros incríveis. Ai, que legal. Não, e já fui para Bonito 2 vezes, e talvez o que tenha mais me chamado a atenção foi essa questão do manejo de carga, né, dentro dos atrativos, que realmente é uma coisa que você não costuma ver. O pessoal quer ganhar dinheiro, e lá, por mais que eles ganhem dinheiro também, porque não é barato, mas eles têm esse cuidado, assim, e isso eu acho muito legal para a sustentabilidade, né, do turismo, do local mesmo, do destino. Então, acho que é uma citação super válida, e para quem for, um mergulhinho ali no Rio da Prata, meu Deus, né, 40 metros de visibilidade, é muito legal. Terminando, Marina, muito obrigado. O papo foi ótimo, é um assunto que, para a gente, né, eu, Fê, quem está assistindo, é encantador falar de turismo, falar sobre sustentabilidade e das melhores práticas. É muito importante ver o papel da Abraço e como vocês têm abraçado, né, a sustentabilidade. Então, só tenho a agradecer para você que está assistindo a gente. Obrigado. Assina a nossa... aperta aqui, né, para seguir a gente, para assinar, para acompanhar, porque toda semana ou a cada 15 dias a gente tem um novo bate-papo sobre sustentabilidade. A gente tem esse editorial de turismo que pelo menos uma vez por mês a gente traz conversas boas. A gente lembrou de algumas aqui hoje que vale a pena você revisitar, e eu acho que é isso. Vou passar a palavra para a Fê, para você, Marina, para a gente se despedir de quem está assistindo, mas mais uma vez fica o meu agradecimento por essa troca tão rica. Ai, Rafa, super obrigada. Eu amo estar aqui, sempre aprendo. Marina, obrigada pela sua seriedade, por todas as iniciativas, foi realmente muito legal. E para você que está assistindo, né, visite destinos sustentáveis, né? Não só Bonito, maravilhoso, que eu nunca fui, já estou pensando aqui para o Réveillon, mas como também outros destinos sustentáveis no Brasil, que realmente temos muitos e muita coisa linda que está acontecendo por aí. Obrigada. Obrigada, vou aqui então agradecer vocês, foi incrível, uma delícia o papo, sempre muito bom falar de turismo, falar de sustentabilidade, mas mais do que bom, necessário. Então aqui agradecer para vocês pelo convite, pela oportunidade da gente poder estar contando um pouquinho aqui do que a gente está fazendo, né? Aquele grãozinho de areia, aquela gotinha ali no oceano, mas a gente poder compartilhar um pouquinho aqui do que a gente tem visto, do que a gente tem feito aqui como Brastoa, dar esse espaço para a gente poder, inclusive, furar a nossa bolha. Eu acho que esse é um grande desafio nosso, né? Como que a gente fura essa bolha, pode chegar em outras pessoas de fora do setor e contribuir. Acho que a troca é sempre rica. Foi uma delícia, um prazer. Espero que a gente possa continuar aí próximos e trocando muito e parcerias. A gente está sempre aberto aqui para vocês, obviamente, aqui, mas para quem estiver acompanhando, que entenda que faça sentido se conectar com o turismo, se conectar com as operadoras, com a Abraço, a gente está sempre à disposição e abertos para que a gente possa construir, porque o nosso compromisso é esse, né, de construir um futuro melhor através do turismo, da gente garantir aí cuidado e preservação com o nosso meio ambiente, com as nossas riquezas naturais, os nossos recursos naturais, mas também nosso patrimônio, a nossa cultura, as nossas comunidades, respeitando o planeta. Então, obrigada e a gente se encontra por aí. A gente agradece, Marina, conta com a gente, com o IBESG, com Sustentabilidade Agora, né, com as nossas organizações e iniciativas. Para você que está assistindo, um grande abraço e até o próximo IBESG Talks.